Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma análise então de Bradesco, desde toda a apresentação institucional até a análise do último resultado do trimestre e perspectivas aí para o futuro sobre esse grande banco. Antes de começar o conteúdo que eu vou mostrar na tela do computador, deixa o seu like, se inscreve, caso você goste do conteúdo, tá? Então no final do vídeo você decide se você quer deixar o like e se inscrever no canal. E eu vou trazer uma série de vídeos sobre resultados de empresas da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior. Então vamos para o conteúdo. Bom, então estou aqui na tela no RI do Bradesco e vou apresentar aqui um overview sobre a instituição Bradesco, porque quando a gente vai analisar uma empresa é importante saber as áreas de negócio, entender o modelo de negócio e depois aí analisar indicadores, dados financeiros, dividendos, enfim, toda aquela parte de indicadores fundamentalistas, tá bom? É assim que eu faço e é assim que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então apresentando aqui esses dados da instituição Bradesco do quarto trimestre de 2020, é a última apresentação atualizada que está no RI. Quem não sabe, RI é a relação com investidores. E o que a gente precisa saber aqui de importante, né? Toda essa parte inicial aqui eu não vejo tão relevante, né? Lógico, é relevante falar sobre a questão do coronavírus, que tem 83% do departamento, né? Está em home office e eles estão aplicando testes rápidos, enfim, compromisso com a sociedade. Então, bem interessante essa questão. E aqui eu acho que vem o primeiro ponto importante já da apresentação institucional do Bradesco, que é a questão de dados dos destaques financeiros, né, na verdade. Então aqui a gente vê que o lucro líquido recorrente em 2020, né, de 9 meses de 2020 foram 19 bilhões. O ROI de 12 meses de 2020 foi de 14%, que é bem relevante, né? Os ativos chegaram aí num total de 1,6 trilhões, né? Trilhão? Bom, 1,6 trilhão. Vamos falar assim, né? E a carteira aí de crédito expandida ficou em 687 bilhões de reais. Aqui um índice importante já trazendo aqui para vocês é o índice de Basileia, tá? É o capital nível 1, vocês podem ver aqui. Por que capital nível 1, né? Porque tem o índice de Basileia nível 1, nível 2, nível 3, tá? No nível 1, então, esse fator aqui está em 13% e o índice de Basileia vai então medir a solvência da instituição financeira, ou seja, o quão saudável ela consegue ser para honrar os seus compromissos, né? Honrar as suas obrigações financeiras. 13% é um indicador da média. A média hoje de mercado eu acho que está em torno de 11%. Então é um indicador que está aí ok, está tranquilo, né? E aqui do lado a gente tem, então, quantos clientes, né, o Bradesco já tem hoje? 70 milhões de clientes, 8.840 agências, mais pontos de atendimento e pontos de atendimento eletrônicos, esses PAEs e PAEs, né? Enfim, outros dados aqui que são importantes, né? Ativos totais 339 bilhões, enfim. É bem interessante analisar toda essa parte do Bradesco. Do lado esquerdo é o Bradesco, do lado direito operações de seguros, como vocês podem ver aqui. Outro ponto importante da apresentação institucional, que eu já vou descer aqui rápido, para o vídeo não ficar tão longo. A experiência do cliente no NPS antes estava um pouco insatisfatória e hoje em dia eles estão indicando que o cliente está mais satisfeito com o produto. Eles estão apostando aí na digitalização, então se a gente olha aqui na apresentação institucional, vocês podem ver que a plataforma, estão priorizando a plataforma remota através de celular e digitalização de produtos. Então, para quem critica os bancos aí sobre eles estarem aí engatinhando na parte digital, que tem uma boa informação que mostra que os bancos estão investindo na digitalização. Descendo mais um pouco aqui, o que é importante para a gente, né? Talvez aqui a cultura, né, data-driven da companhia, timizagens, que é o Agile, que é um procedimento de gerenciamento de desafios, enfim, alcançar metas. Então, aqui tem algumas informações que são importantes também, tanto da parte de pessoas como de negócios, né? E aqui vem uma parte muito importante do modelo de negócio do Bradesco, que é a estratégia digital. Então aqui a gente pode ver a transformação digital que o Bradesco está fazendo atualmente por meio da Next, da Ágora, da Bits, né? E aí isso acarreta aí numa intensificação do Open Bank, né? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? O Next
é um banco digital do Bradesco. A Ágora é como se fosse a XP, né, do Itaú. Então é uma corretora de investimentos que foi criada pelo Bradesco, né, e hoje está presente aí nos aplicativos do Bradesco e do Next, tá? Então para quem investe por meio da Ágora pode fazer por ali. E eles recentemente compraram a empresa Dindim e agora estão com o tal do Bits, que é uma carteira digital do Bradesco, tá? Então aqui do lado direito a gente pode ver que foram investidos mais de 6 bilhões em tecnologia por ano e 2 bilhões investidos em inovação. Eles estão investindo também em programas de cybersecurity e segurança, que é muito importante para que essas plataformas sobrevivam ao tempo, né? E tem aí o desenvolvimento agile. Por que é importante falar sobre isso? Porque bancos costumam ser transatlânticos, né? Então, para você mudar de direção transatlântico, exige muita burocracia. Então, essas metodologias de gestão estratégica tendem a trazer mais velocidade aí para a instituição. Aí tem a questão da evolução da BIA, que eu acho que não será tão relevante para nossa análise. Clientes digitais a gente pode ver que vem aumentando conforme o tempo. Usuários mobile também vem aumentando, tá? Transações em caixas eletrônicos, transações de caixa está diminuindo. Então a gente vê que o Bradesco está conseguindo aí aumentar a quantidade de clientes digitais dentro da sua plataforma. E aqui um pouco de dados sobre a Ágora, Next, Bits. Então eu recomendo que vocês olhem com calma isso aqui para saber aí se o modelo de negócio vem sustentando, vem crescendo, tá? A gente pode ver que contas ativas na Next triplicou em um ano, tá? Transações também, os downloads do Bits também saíram em outubro de 2020 de 13 mil para 330 mil em dezembro, tá? Eu não sei se o Bits tem convênio com o auxílio emergencial, mas se alguém souber aí, deixa no comentário, porque pode ter sido por isso, né, que tenha crescido o acúmulo de downloads, né? Bom, seguindo mais um pouco para não se estender, né? Retorno sobre o capital dos terceiros, né, que eles mostram valor agregado para a sociedade, contribuição do governo, reinvestimento de lucros, dividendos, remuneração do trabalho. Isso aqui é importante saber porque a gente vai olhar mais na frente a questão da bonificação das ações do Bradesco, que teve aí um fato relevante em março. Aqui tem um breve histórico dos dividendos, então para nossa análise é importante saber aí a questão de dividendos pagos, o payout, que foi o percentual de payout, né, muito importante também. Então essa é uma visão aí da apresentação institucional. Ela tem mais de 100 páginas, tá? Eu não vou ficar passando até o final, mas já deu para ter uma ideia que o Bradesco, então, estava investindo na parte digital, está investindo na parte de investimentos também com a Ágora, tem a carteira digital também com o Bits e está aumentando aí a sua gama de clientes presentes aí nas suas plataformas digitais com aplicativos e na parte mobile, né? E deixando de atuar aí mais fisicamente. Então, e também criando metodologias mais rápidas de gestão dentro da empresa, tá bom? Depois que a gente viu aqui a apresentação do Bradesco, o que eu faço, né? Eu vou ver então a apresentação dos resultados do último trimestre. Então essa aqui é uma parte bem importante, porque aqui que a gente vai analisar se o Bradesco está gerando caixa, se aumentou a geração desse caixa ou não, qual foi o lucro, enfim. Então, relevante para nossa análise, né? Essa primeira página é mais uma página de contexto macro, né, macroeconômico, onde eles falam em questão da vacinação, do Covid, da inflação. Isso aí é muito importante, tá? Não ignorem, mas para mim o que importa é analisar os destaques financeiros e EBITDA, fluxo de caixa também, tá? Então, aqui destaques financeiros do quarto trimestre de 2020, 6,8 bilhões de lucro líquido nesse trimestre, um ROI de 20%, que foi muito bom pela questão que a gente está vivendo, né? Pandemia, a questão da inadimplência, então é um ROI bem alto, né? O ROI é o Return on Equity, né? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, então isso mostra realmente uma recuperação aí da rentabilidade da companhia. E aqui tem outros indicadores, como o índice de eficiência operacional, que eu não levo muito em consideração, mas carteira expandida também aumentou comparado com o trimestre anterior. O índice de
Basileia aumentou um pouquinho, tá? Que é a questão de solvência da instituição financeira, né? Que eu comentei anteriormente. E houve uma redução aí de despesas, né? Em 3,2 bilhões, tá? E aqui ele fala que desconsiderando a provisão para cenário econômico adverso no grupo segurador, né? Só para deixar claro isso. Bom, aqui a gente tem aumento da margem financeira em 8%, né, ao ano, redução das despesas operacionais. E aqui vem um dado que é muito importante, a PDD expandida, né, que é a provisão para devedores duvidosos. Vocês vão achar esse mesmo termo, em outros resultados como PCLD, que é provisão de crédito de liquidação duvidosa, tá? Ou PDD, né, provisão para devedores duvidosos, que é você provisionar um dinheiro caso aquela pessoa jurídica ou física não pague as suas obrigações, você tem que arcar com a inadimplência dela, né? Então, o Bradesco veio aumentando muito a provisão durante a pandemia e esse aqui mostra então que houve um aumento aí de 14,7%, né? Na verdade, foi de 14,7% a PDD expandida, que é um aumento aí em relação ao ano anterior. E aqui a gente pode ver, a PDD expandida foi de 4 bilhões no quarto trimestre, e comparando aí com o quarto trimestre de 2019, né? Que foi um ano que não tinha pandemia, houve um aumento de 14%, e comparando com o terceiro trimestre de 2020, que já estava na pandemia, houve um decréscimo de provisão. Então já mostra que o banco está parando de provisionar tanto dinheiro para liquidação duvidosa, tá? Então, e no anual, se a gente ver ali, está em 78% de aumento. Então, realmente, no segundo trimestre de 2020 e terceiro trimestre de 2020, houve um aumento muito significativo da PDD, tá? Por conta aí da pandemia, né, e inadimplência que pode vir a acontecer. Lucro líquido recorrente, que é o que interessa também para quem é acionista e está analisando. Houve aí, então, um aumento de 35% em relação ao trimestre anterior de 2020, né? E olha que bom, teve um aumento de 2% em relação ao ano que não tinha, em relação ao trimestre, né, que não tinha pandemia. Se a gente puxar ano a ano, 2019 com 2020, houve um decréscimo de 24% no lucro líquido recorrente. Lembrando que houve 78% de aumento da PDD e uma queda de 24% no lucro, o que mostra que se não houvesse essa provisão, provavelmente o banco teria aumentado o lucro muito mais do que imaginasse, né, se não houvesse essa PDD. Aqui outro dado muito importante é o ROI trimestral. Houve aí uma queda no terceiro trimestre, uma recuperação no quarto trimestre, já chegando em níveis do mesmo período no ano passado, né? E um ROI anual aí então de 14% contra um ROI de 2019 de 20%, 2018 19%. Então houve uma queda no ROI, obviamente, também por conta dessa provisão que eu comentei agora há pouco. Bom, aqui captações, enfim, tem muitos dados nos resultados que eu não vou passar agora, porque eu teria que ficar uma hora aqui no vídeo falando com vocês, né? Mas aí que ele vai mostrar então um gráfico aqui de provisão para devedores duvidosos, né? Quanto que foi em cada ano, aí vocês vão vendo que vai aumentando em 2020 por conta da pandemia. O índice de inadimplência, né, estava alto e vem diminuindo também. Bom, aqui vai embora, vai um monte de questão de carteira do Bradesco também, que é importante vocês analisarem com mais calma depois. Eu estou trazendo aqui pontos importantes para a nossa análise, né? Então eu vou parar aqui de ver a apresentação do quarto trimestre, que é um resumo, e vou para relatório de análise econômica e financeira, que vai trazer aí mais detalhes do relatório de resultados, tá? Então, por quê? Porque aqui eu quero ver coisas específicas que não vão estar na apresentação de resultados press release, tá no RI do Bradesco. Então, vou dar um Ctrl F aqui e vamos procurar fluxo de caixa. Vamos ver o que ele vai achar aqui. Então, aqui eu tô vendo o fluxo de caixa. Eu vou até dar um zoom aqui, porque isso não vai estar na apresentação em PowerPoint que eles fazem de press release. Tá? Você tem que procurar no detalhe. Bom, aqui o fluxo de caixa vai começar com atividades operacionais, enfim, de investimentos, financiamento, e o que interessa para nós analisar, superficialmente, né, falando, é aqui a geração líquida de caixa naquele trimestre. Então houve aqui uma geração de 28 bilhões de reais de caixa, e comparando ano a ano, 2020 com 2019, a gente vê que em 2020 houve 126 bilhões de geração de caixa, né, 2020, e
2019 houve uma queima aí de 49 bilhões de caixa. Então a empresa está fazendo caixa, é isso que importa para saber se a empresa dá lucro, né? Esse que é um dado muito importante. E vamos ver se eu acho também aqui o EBITDA, ou EBITDA, né, como alguns falam. Aqui não está achando o EBITDA, mas uma parte bem importante que eu queria mostrar para você é o market share da companhia, né? Se a gente vê aqui o market share de seguros está hoje em 23%, aqui eles resumem quanto que o Bradesco tem de parcela de mercado, né? Quanto que ele representa aí no mercado de bancos, né? Então aqui a gente pode ver que em setembro ele tem ali um market share de 10% em bancos com depósito à vista, depósito de poupança, e algumas coisas chamam a atenção. Imóveis, por exemplo, o banco tem 23% de market share, de financiamento consórcio de automóveis tem 32%. Então isso é bem importante para analisar aí o market share da companhia, o quanto ela representa no mercado, porque se o market share também diminui, você vai colocar isso no valuation como algo negativo, né? E aqui, pelo que a gente está vendo, o banco até mantém o market share que existe, né? É lógico que alguma coisa eles estão perdendo por meio dos bancos novos, né, que estão surgindo, bancos digitais, mas ainda eu acredito ser saudável esse market share. Bom, então aqui nós vimos aqui a central de resultados, eu puxei para vocês então a apresentação institucional, indicadores importantes para nossa análise fundamentalista, fluxo de caixa. Deixa eu ver aqui se tem um outro dado salvo importante. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu trouxe todos esses 4 pontos e agora então eu queria falar sobre a grande notícia aí que teve no mês de março, né? Que foi a questão do fato relevante aí da bonificação de ações. Explicando brevemente, vocês vão achar vídeos que vão aí ficar 20 minutos só explicando bonificação de ação. O meu vídeo já explica tudo, né? Bonificação, análise de resultado. Brevemente explicando o que é uma bonificação de ação. A empresa, ela tem uma reserva de lucros, né? Que é feita uma reserva estatutária para que a empresa tenha ali opção de utilizar esse dinheiro quando tem alguma crise, alguma situação importante. Caso ele acha que aquela reserva de lucros não é necessária, ele pode incorporar então no capital social da empresa, ou seja, reinvestir essas reservas, e aí o capital social da empresa vai aumentar. Quando o capital social da empresa aumenta, concorda comigo que ele vai aumentar por meio de ações que eu estou colocando? Porque hoje o capital social do Bradesco é 79 bilhões de reais, e ele é dividido no número de ações que estão disponíveis, tanto no mercado free float, né, como em capital fechado, né? E então quando eu tenho aumento de capital social, eu vou ter um aumento de número de ações, e aí esse número de aumento de ações é dado então aos acionistas que já estão no Bradesco como acionistas. Então é dado como uma bonificação. Então é aqui que eles determinaram. Para quem tem 10 ações vai receber mais uma nova ação. Então é uma nova ação a cada 10 ações que você já detém. Então é uma forma aí de aumentar a liquidez também no mercado, aumentar o capital social da companhia e quem sabe diminuir o valor da cota, porque agora eu tenho mais ações para um capital social maior também, né? Mas às vezes proporcionalmente a cota pode cair o preço, né? O preço da cota e aumentar a liquidez no mercado, porque não adianta nada eu ter uma ação que custa R$ 1.200 porque a liquidez vai ser muito baixa, né? No Brasil a gente tem o mercado fracionário que deixa comprar uma ação, né? Diferente dos Estados Unidos que eu posso comprar em várias casas decimais, né? Então, resumindo, essa foi a bonificação do Bradesco. Em quantos minutos eu falei isso? Em 3 minutos você aprendeu aí bonificação de ação, lógico, de uma forma superficial, né? E aqui eles falam que a database para ter esse direito ainda vai ser comunicada ao mercado após aprovação desse procedimento perante o Banco Central. E, enfim, eles vão fazer jus aí a dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, né? Uma coisa que eu acabei deixando passar, é muito importante, é o organograma do Bradesco, tá? O Bradesco então é composto, passando rapidamente aqui, composto, começa aqui, né, na BBD Participações S.A., que vai ter 26% dessa empresa que é chamada Nova Cidade de Deus, e a Fundação Bradesco vai ter o restante, que é 73%. Pegou isso? Essa Nova Cidade de Deus vai ter 47% de uma outra empresa chamada
chamada Cidade de Deus, que também é composta, que também tem como acionista a família Aguiar com 16% e a própria Fundação Bradesco com 35%. Essa Cidade de Deus, então, vai ter participação no Banco Bradesco S.A. de 22%, tá? Em conjunto com o mercado, que somos nós, o Free Float, que vai representar 63% do total, e mais uma outra empresa que é a NCF com 5%, tá? Entre elas também vão ter participação, então vocês vão ver que a Cidade de Deus tem participação na NCF e a nova Cidade de Deus que está em cima vai ter participação também na NCF. Então você vê que tem participação da participação, que vira depois participação no Bradesco, então é meio emaranhado aqui, mas tentando explicar de uma forma simples. Então, Cidade de Deus, Mercado e NCF são acionistas do Bradesco, tá? Aqui também Fundação Bradesco também tem 8% do Banco Bradesco, tá? Então, a gente vê que o mercado da Bolsa de Valores, o Free Float, ainda é o acionista majoritário, o que é muito importante. Bom, então eu espero ter passado aqui para vocês os pontos mais importantes. Eu não passei indicadores do Status Invest porque eu analisei aqui, eles estão desatualizados, tá? Mas eu posso mostrar aqui para vocês a questão de proventos, né? Juros sobre capital próprio e dividendos. Então hoje o Bradesco só está pagando aí juros sobre capital próprio em torno aí de 0,018 centavos por ação, né? E essa expectativa de dividendos, na minha opinião, tende a aumentar quando acabar o estado de emergência, né, por conta da pandemia, porque o Bradesco pagava por ano de dividendos, ele chegou a pagar R$2 em 2019, né? E aí em 2020 caiu para 70 centavos, o que é mais da metade caiu, né, em proventos para os acionistas. Então, esse dividend yield aqui, na minha opinião, ele não representa a real situação de valuation futuro, né? E o PL, por conta de tudo isso, hoje está em 14,31, mas, de novo, eu acredito que os dividendos vão subir aí quando acabar toda essa situação de limitação de dividendos que o Banco Central impôs aí às instituições financeiras. Então, só estou passando aqui para ver se não faltou nenhum ponto importante, mas eu então analisei aqui Bradesco, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem o like, se inscreve e coloquem nos comentários qual ação você quer que eu analise, que eu vou trazer todo esse passo a passo de novo para qualquer empresa da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Eu vou trazer aí nos próximos vídeos, eu pretendo trazer Tesla, Iochpe Maxion, quem sabe Itaú, e eu tenho outros cases na minha cabeça aqui que eu queria compartilhar também. Então é isso. De novo, deixa o like, se inscreve, comenta a ação que você gostaria de que eu analisasse. E se você gostou da análise de Bradesco, faltou alguma coisa, está com alguma dúvida, por favor coloque nos comentários. Eu espero não ter deixado passar nenhum ponto. E aí a questão de comprar ou vender vai ser com vocês, né? Porque a CVM me pega se eu recomendar alguma coisa. Então, obrigado novamente e até o próximo vídeo. Valeu!